Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o uso do geoprocessamento para definições de áreas para o cultivo de ostras na região estuarina de Cananéia, São Paulo, Brasil. O grupo é composto por mim, Heloísa, que vos fala, o Arthur, o Augusto, o Eric, o Félix e a Laura de Oliveira. Cada pessoa que vai apresentar vai estar sinalizado com a sua foto ou ícone, assim vocês vão reconhecer pela nossa voz quem está falando. Segundo Brandini, há uma tendência de que o cultivo de recursos marinhos eles possam assumir um papel de liderança entre as atividades produtivas no mar territorial brasileiro. O cultivo desses moluscos bivalves representa uma grande parte da produção mundial de produtos marinhos, devido ao baixo custo da instalação e de manuseio. Eles são instalados em ambientes protegidos, eles podem ter um alto índice de rentabilidade. Característica da região estuariana lagunar da Cananéia, ela torna propício o desenvolvimento desses moluscos, principalmente da Crassostreia brasiliana. Devido à sua alta capacidade de filtração durante o processo de alimentação, essas ostras elas podem acumular bactérias, metais pesados, justificando assim a necessidade de um bom planejamento e controle sanitário das áreas de cultivo. O cultivo desses moluscos bivalves são considerados como osteocultura. Esse cultivo é explorado desde a década de 40 na região de Canané. Em 2003, Kurtz ele relatou que a qualidade da água tem sido colocada em primeiro plano nos debates sobre a política de fomento às atividades de maricultura no estado de Santa Catarina. Isso ocorre porque existe a compreensão da magnitude dos riscos gerados pela presença de metais e semimetais. Assim, o monitoramento da qualidade do ambiente onde se localiza o cultivo é de suma importância, tanto para a certificação sanitária e a sanidade do produto que vai ser direcionado ao mercado. O desenvolvimento de instrumentos gerenciais para as zonas costeiras ela se mostra necessário. Dessa forma, vem sendo proposto por vários países nas últimas décadas o planejamento das atividades nas regiões litorâneas. A AT e colaboradores em 2000 avaliaram o uso do SIG como suporte na decisão na aquicultura e aponta forte tendência do crescimento do seu uso como componente do sistema de apoio à decisão. O método HP, aliado com a SIG, ele foi utilizado no planejamento da maricultura por diversos autores, como Farias e colaboradores em 2010, Bezerra e colaboradores em 2011. O método HP ele é um processo de análise hierárquica, método de multicritério de apoio à tomada de decisões, que se baseia na divisão de problemas em níveis hierárquicos, determinando, assim, de forma clara e por meio de uma síntese dos valores dos agentes de decisão, uma medida global para cada uma das alternativas, classificando ao finalizar o método. Então, nesse sentido, o presente estudo ele propõe a criação de um banco de dados geográficos com variáveis ambientais e microbiológicas que podem contribuir com o planejamento da maricultura no estuário da região, com o objetivo de desenvolver um instrumento gerencial para o planejamento de cultivo de ostras na região, utilizando geoprocessamento, considerando critérios ambientais, socioeconômicos e logísticos para identificar propícias áreas para cultivar essa espécie de ostra, de forma a compatibilizá-la com as outras atividades, buscando manter a qualidade ambiental da região. Considerando a metodologia desse trabalho, gente, vou falar um pouquinho sobre ela. A área de abrangência desse projeto foi o estuário do município de Cananéia, São Paulo, e eles utilizaram o modelo conceitual por processo analítico hierárquico, o HP, e foi usado o software do SIG da versão 1.1, e também foi usada uma base de dados geográfica, BDG, com coordenações geográficas, e o campo foi feito de março a dezembro. Eu vou explicar um pouquinho como que funciona isso. Bom, gente, para usar o modelo hierárquico HP, foi preciso padronizar o planejamento da maricultura utilizando esse processo. Foram feitas análises através de um modelo conceitual. E a partir desse modelo foi feito o quê? Foi feita uma construção do modelo, o levantamento de dados, a estruturação de uma BDG, a aplicação do modelo, a avaliação dos resultados e a validação utilizando os dados levantados em campo. A modelagem dos dados ela foi feita através do software GVSIG e uma base de dados geográfica foi estruturada para armazenar, editar, relacionar e analisar esses dados. O sistema ele foi adotado como foi a coordenação geográfica SIRGAS e para a elaboração desse trabalho contou-se também com o levantamento de dados em campo, como eu falei anteriormente, de março a dezembro de 2012. E esse levantamento de dados bibliográficos e consulta dados não publicados
obtido junto a agências ambientais com atuação na região. Bom, gente, então, através disso, pelo modelo conceitual, como eu falei anteriormente, foi elaborada uma lista preliminar de variáveis com grau de ponderação para cada uma delas das áreas estudadas. As variáveis elas foram agrupadas nas categorias ambientais, socioeconômica e logística, conforme está escrito nessa tabela 1, e avaliados conforme a figura 2 que eu vou mostrar a seguida. Os pesos eles foram definidos pelos autores, em que os maiores níveis representam as melhores soluções. Então, como a gente pode ver, as variáveis ambientais são qualidade microbiológica, fonte de poluição e potencial poluidoras, a batimetria ou a profundidade, o socioeconômico está ligado ao conflito de uso, conflito de interesse, ainda mais com unidades de conservação, e o logístico está a estrutura de apoio, a situação logística considerando o ponto de comercialização e a facilidade de escoamento, apesar de que são animais de fácil carregamento, precisa de fábrica de gelo, de processador, de depuradora, de entreposto. E como eu falei anteriormente, a figura 2, ela foi montada para esse trabalho, então ela é um fluxograma, como eu costumo chamar, e eu vou passar mais uma imagem para mostrar para vocês ela um pouco mais de perto, onde você vê que o principal são as áreas propícias para a maricultura, e em seguida foi feito um cálculo matricial, uma média ponderada do ambiental, do socioeconômico e do logístico, e assim se segue esse fluxograma. Dentre as variáveis que estão ali dentro, tem o cálculo matricial, a poluição, o potencial para poluição, conflitos de uso, área de conflito, com rotas de navegação, presença de estruturas náuticas. Em sequência, a análise de profundidade, a barimetria, as estruturas náuticas também foram avaliadas na parte ambiental, os portos cotados e demais outras análises, tá bem? Tratando-se então das descrições das variáveis quando se trata da qualidade microbiológica, a resolução do CONAMA número 357, ela define que águas salobras como sendo águas com salinidade igual ou inferior a 0,5 e 3, isso é de 2005. Isso é característico da região estudada. E segundo a mesma resolução, os padrões de qualidade mínima de águas salobras para a classe 1, que são para o cultivo de molusco bivalvo destinado à alimentação humana, a média geométrica da densidade de coliformes termotolerantes tem que ter um mínimo de 15 amostras coletadas nesse local, e essas 15 amostras não devem exceder 43 por 100 mililitros, e o percentil de 90%. Não deve ultrapassar 88 coliformes termotolerantes por 100 mililitros. Esses índices deverão ser mantidos em monitoramento anual de no mínimo 5 amostras. Dentre as outras variáveis descritas são as fontes de poluição potencialmente poluidoras na região estudada. Essas fontes elas são efluente doméstico não tratado, que podem degradar a qualidade do ambiente, pontos com presença de estrutura que, por derivados de petróleo ou matéria orgânica, podem contaminar o ambiente aquático. Dessa forma, foram considerados potenciais para poluição a estação de tratamento de esgoto, o posto de abastecimento náutico, o trapiche, as rampas e os portos. A batimetria, gente, que é a medição das profundidades dos oceanos, lagos, rios, barragens e represas, elas foram consideradas medições de profundidade realizadas durante as coletas de campo, com o auxílio da Ecosonda e a Carta Náutica Digital número 1703, da Marinha, de 2012, além de profundidades determinadas a partir de imagens do Google Earth. Já os conflitos de uso, eles foram considerados atividades que são conflitantes com a maricultura, em rotas de navegação, a estrutura náutica e locais para banho. As atividades elas foram mapeadas através de um arquivo KML fornecido pelo CETESB de 2011 e observações sobre imagens no Google Earth também. As áreas com menor risco de conflito socioeconômico seriam aquelas mais distantes dessas atividades. As fábricas de gelo, unidades de processamento de pescadores, unidades depuradoras e entrepostos pesqueiros, eles acabam compondo um conjunto de estruturas de apoio ao beneficiamento que podem indicar facilidade na logística da produção da maricultura. Então, dessa forma, a proximidade dessas estruturas ela foi considerada como uma maior probabilidade de um sucesso comercial. A comercialização geralmente ela é feita de uma forma direta com os consumidores e ocorre principalmente no verão. As áreas com maior probabilidade de sucesso comercial são aquelas que possuem uma maior proximidade e melhor acesso aos mercados consumidores e às unidades beneficiárias. Os dados eles foram obtidos através das fontes citadas nas informações de suporte e
Como eles foram adquiridos de diversas fontes, foi necessária então a conversão de formatos e sistemas de projeção e georreferenciamento, tabulações de atributos e restrições através de ferramentas de conversão de datum e a exportação de formato. Então, a partir da elaboração de tabelas, os dados eles foram processados utilizando métodos geoestatísticos, gerando matrizes de interação. Então, a partir dessas matrizes e também com o uso de calculadora matricial, os mapas eles foram gerados. E o peso de cada mapa utilizado no cálculo ele está sendo mostrado na figura 2, onde é possível ver os locais, as coordenadas geográficas e a média. Bom, os mapas foram interpolados com o uso de calculadora de mapas e através dela que atribuiu-se os pesos para cada camada. Um mapa ambiental foi gerado através da média ponderada dos mapas de poluição e potencial de poluição em uma calculadora matricial. Cada matriz foi normalizada entre os valores de 0 e 1, onde 1 é o maior e 0 é o menor potencial. Após isso, foi gerada uma matriz proporcional. As áreas de poluição eram as áreas contaminadas por coliformes termotolerantes, e as de potencial poluição eram os pontos de maior saída de esgoto e povoamento. A poluição representa maior peso, pois já está presente, né, representando risco à maricultura. O mapa de poluição foi gerado através da média dos valores de contagens de coliformes termotolerantes, saídas de esgoto e o povoamento observado em 10 pontos distintos na área de estudo. O mapa ambiental ele foi feito visando identificar o grau de poluição da nossa região de estudo. Foram obtidos dados através de GPS a partir da Carta Náutica de número 1703 da Marinha, feita em 2012, e também das embarcações da região. Foram utilizados esses dados para gerar um mapa com as possíveis rotas de navegação da região. Os mapas de conflitos de uso foram gerados através da definição dos canais de navegação e da densidade da presença das estruturas náuticas. O mapa de conflito com o interesse das unidades de conservação foi gerado através das informações detalhadas nas informações de suporte do nosso trabalho. O mapa socioeconômico foi elaborado considerando as principais atividades que poderiam gerar algum tipo de conflito com a maricultura. Alguns dos critérios logísticos utilizados para a produção do mapa logístico foram a proximidade do mercado consumidor, a facilidade de acesso e a presença de unidades de beneficiamento. Tudo isso visando a viabilidade econômica. Aqui foram considerados a localização de estruturas de apoio ao beneficiário, como fábricas de gelo e processadoras, e também pontos de comercialização. Além disso, também se considerou locais com restaurantes, pousadas e pesqueiros. E, através de entrevistas com instituições do setor pesqueiro em Cananéia, foram obtidas a localização de estruturas de apoio ao beneficiamento e dos pontos de comercialização. Executou-se o cruzamento dos mapas ambiental, socioeconômico e logístico por média ponderada, através de uma calculadora matricial, visando identificar áreas com restrição para o cultivo das ostras. As localidades produtoras de ostra da região de Cananéia são contrapostas através do mapa de potencial para a maricultura. Mapa esse feito com ênfase no cultivo de ostras e que demonstrou que 5 das 20 localidades produtoras da região estão em local inapropriado e com presença de contaminação biológica ou longe de centros comerciais. Na elaboração do artigo, foi utilizado o SIG, Sistema de Informação Geográfica, para escolher regiões aptas para o cultivo na maricultura do estado de Cananéia, São Paulo, um dos principais do Brasil, sendo estudado apenas uma espécie de ostras que já era cultivado na região. O estudo teve como objetivo garantir a manutenção da qualidade do ambiente, evitando conflitos pelo uso do espaço e monitorando a presença de coliformes termotolerantes e possíveis focos de poluição, já que esses moluscos filtradores podem sofrer de acumulação de micro-organismos e metais. Por esse motivo, as variáveis ambientais e socioeconômicas tiveram privilégio sobre a logística.
Para o planejamento e a exploração da maricultura em Cananéia, o SIG se mostrou uma forte ferramenta, sendo usada para o mapeamento de áreas contaminadas e áreas a serem evitadas. Esse banco de dados pode ser utilizado posteriormente por administradores regionais para investimento em tratamento de efluentes e melhoras na infraestrutura. Nessa região, ainda não se tem planos do uso do SIG na maricultura, por isso a importância desse estudo que poderá abrir portas para o início do planejamento da aquicultura na região, podendo assim maximizar a produção e causar o mínimo de dano ambiental possível. Conclusão: a ferramenta SIG, Sistema de Informações Geográfica, mostrou-se uma ferramenta capaz de auxiliar no planejamento da produção de ostras no estuário de Cananéia, destacando como principal resultado a seleção de áreas propícias e inadequadas para empreendimentos de cultivos de ostras. Além da aplicação exposta, no presente estudo, propôs-se para a região o banco de dados geográficos para auxiliar no planejamento de outras atividades, assumindo um caráter multissetorial. Este trabalho foi inovador ao fazer a primeira estruturação de um banco de dados geográficos que é passível de atualização. Ficará disponível aos maricultores e aos órgãos de gestão pública para futuras tomadas de decisões. Bom, pessoal, essa é a referência do nosso artigo. O nosso muito obrigada.